Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Nathalie? Acho que hoje pelo menos a internet vai cooperar, então que bom. Né? Tudo Ai, bem? Boa tarde a todos. Né? tudo bem. Vamos lá, Guilherme. Falando um pouquinho, então, até retomando, estava falando com os meninos, retomando até o assunto da live passada, né, que é importante, né, sobre as questões fiscais, a questão da inflação, a questão do desemprego, e aí a gente passa ali para o campo das relações internacionais e a parte política que eu vou deixar contigo, né? Então, para começar, né, a gente não teve nenhuma solução ainda até hoje viável para tornar um novo, para criar um novo programa social, né? O Paulo Guedes afirmou que após o fim do auxílio emergencial, que provavelmente vai ser prolongado, né, por conta de uma possível segunda onda que nós teremos, o único programa social possível de se manter vai ser o Bolsa Família, até porque a gente tem que respeitar o postulado e o nosso teto de gastos, que vai ser fundamental diante da nossa situação fiscal que a gente está vivendo. E isso só vai ser possível à medida que a gente também tome algumas outras providências, ou que a gente providencie outras reformas, principalmente a reforma tributária e a reforma administrativa, que até hoje a gente sabe que não saiu de modo algum do papel. Então é fundamental que isso seja discutido. E falando de Covid, essa segunda onda que provavelmente vai acontecer, que já está acontecendo, e que a gente vai ter que ter mais gastos, ou seja, vai aumentar o déficit fiscal. A gente sabe que o orçamento paralelo não foi 100% gasto para as questões fiscais. Isso foi noticiado, inclusive, no UOL. Então, a gente ainda tem uma pequena reservinha a ser gasta, e isso não deve ser visto com maus olhos, né? Não deve ser mal visto, justamente por quê? Porque a gente está criando uma reserva para que nessa segunda onda a gente consiga amparar a população, consiga estender esse benefício sem prejudicar a questão fiscal. Mas eu brinco de sem prejudicar a questão fiscal, porque a gente já está e muito comprometido com as questões fiscais, com a discussão de teto e com toda a questão orçamentária. Por quê? A menos que exista um milagre, né, em termos de reforma tributária de uma hora para outra, que a gente consiga aprovar isso a toque de caixa, a gente está muito complicado em termos numéricos, né? Então a gente não fez a lição de casa, a gente não estimou os nossos orçamentos fiscais, né? A gente não fez o impacto orçamentário, que é exigido, inclusive, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, está no artigo 4, tá, da Lei Complementar 101 de 2000, e a gente não fez, e é super importante para a gente projetar os riscos dos próximos anos. Por que eu estou falando que em termos numéricos a gente está comprometido? Se a gente olhar, tá, para o cenário de 2020, a queda do PIB estimada de 3%, que é aquele cenário um pouquinho mais otimista, a gente tem um déficit primário, ou seja, a gente não considera os gastos, né, o pagamento com os encargos, de 634 bilhões. Somado com a pequena expectativa de 200 bilhões do resultado primário, né? Então a gente gasta mais, estimando 200 bi com as questões da pandemia, tá? Isso é estimado, não é garantia que vai ser só 200 bi, pode ser mais ou pode ser menos. A gente vai ter uma elevação da dívida bruta em 6,4 pontos percentuais, o que resulta numa dívida geral da União de 90,9% do PIB neste ano. Se a gente levar isso em consideração para 2021 e 2022, a gente já vai ultrapassar 100% do PIB. Quer dizer que tudo que a gente produz está sendo gasto, está sendo empenhado para o pagamento de dívidas, para o pagamento de um rombo fiscal muito preocupante, e que a gente ainda vai ter que dar um jeito de resolver isso. Jeito de resolver isso que está sendo dito pelo Paulo Guedes, e vocês vão ver nos próximos episódios, é rediscutir, reafirmar um novo imposto. É mentira falar que a gente não teve um aumento de imposto. A gente já teve e vai ter provavelmente mais um, que é a famosa CPMF digital, que vai ser discutida, CPMF virtual, como vocês preferirem chamar, que vai ser discutida, vai ser levada em pauta novamente pelo Paulo Guedes. E só para vocês terem ideia, eu fiz uma conta aqui bem simples para vocês. Se a gente só considerar o PIB, o PIX, perdão, se a gente considerar só o PIX, que é uma das operações virtuais, a gente tem por dia 5,2 milhões, né, de usuários realizando essa operação.
Na Black Friday, que foi ontem, isso aí estourou, explodiu, né? Passou desses 5,2 milhões, tirando aqui a parte dos golpes, tá? Isso, só para vocês terem ideia, em termos de arrecadação de imposto, a gente tem 0,2%, o que dá 1,040 milhão de reais a cada dia, tá? Então, é importante, é um imposto que vai ter que ser colocado para justamente sanar a dívida, a relação que a gente está tendo em termos de rombo fiscal, tá? Isso é o que eu posso falar, que a gente só retomando o argumento fiscal, mas o que mais chamou a atenção de vocês essa semana foram dois aspectos fundamentais. Então, a gente teve uma consolidação de um resultado complicado, de um aumento inflacionário em termos de IGPM, né? Não é em termos de IPCA, esses números foram confirmados, tá? O IGPM está acumulando uma alta de 24,25% no ano, então em 12 meses, que é uma inflação muito acima do IPCA, que é aquela inflação que a gente está mais acostumado ao dia a dia, tá? E por que que tem essa diferença? Por que que tem a inflação entre a inflação medida pelo IGPM é diferente da inflação medida pelo IPCA? Primeiro porque a cesta, tá? O jeito como a gente pondera os índices é diferente para o IGPM do IPCA. Tá? O IPCA a gente considera a cesta da gente, nós enquanto consumidores, né? Então a gente leva em consideração 9 itens ali entre serviços, alimentação, e a gente mede o quanto nós consumidores estamos sofrendo em termos de inflação, o quanto que os preços estão influenciando na nossa vida. O IGPM, por outro lado, tem uma outra medida, uma outra ponderação, e ela está preocupada com a mensuração do impacto em termos de comércio, tá? Ela é um pouquinho mais abrangente, ela envolve outro tipo de indexador, tá? E aí, é lógico que a variação do IGPM, que é uma parte mais comercial, ela vai levar em consideração alguns índices como o custo de construção civil, custo elevado de matérias-primas, toda a parte de construção, tudo que a gente tem em termos de produção primária, tá? Então, por isso que ele é um pouquinho mais elevado que o IPCA. E outra, a gente tem um fato que também sobe o IGPM, que é a própria correlação com o dólar. São preços que estão atrelados ao dólar. O IPCA é o nosso dia a dia, o quanto que eu estou consumindo ali em termos de alimentos, serviços, etc. Quando a gente fala de construção civil, bens, matérias-primas, importação e exportação, de certo modo que a gente precisa trocar, eu estou tendo uma correlação com o dólar, tá? Então, não se assustem de verificar um IGPM um pouquinho mais alto que o IPCA, é comum, mas a gente vai ter que tomar muito cuidado para não descontrolar a inflação para a gente, tá? Isso aí vai ficar no cargo do Banco Central, né? Então, Roberto Campos Neto vai tomar as medidas para que a gente não tenha um desequilíbrio tão grande que é o que vai ser afetado, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar as nossas dívidas e resolver aquele rombo fiscal. E aí vai ter emissão monetária tem seus efeitos ali inflacionários, tá? Então, isso que a gente vai ter que monitorar, mas para vocês, o que isso impacta na minha prática, no meu dia a dia, tá? Isso está influenciando a renegociação de aluguéis, tá? O IGPM é um dos principais índices que influencia na correção desses aluguéis para vocês, e isso vai ser muito discutido, vai ser muito batido ali por conta do problema da Covid, do problema da quarentena, para os bares, restaurantes e shoppings que também pagam aluguel, e a gente já teve ali um movimento passado que teve que ser rediscutido para que os efeitos fossem um pouquinho menores para esses comerciantes, tá? Então, mantenha calma e a gente vai monitorando o IPCA. Só para fechar, Guilherme, em termos econômicos, que também chamou atenção essa semana e também vem ali já passando da semana passada, a gente concluiu outro número interessantíssimo, né, que afeta a vida de vocês, que é justamente a taxa de desemprego. A gente teve um recorde na taxa de desemprego entre 14,6% no terceiro trimestre, 3 tri, tá? Então foi a maior alta da série histórica. O Brasil tem como característica entre 12% e 13% de uma taxa de desemprego, e essa taxa está refletindo justamente o quê, tá?
Como ela é medida pela PNAD, ela é um pouquinho maior, então ela pega o impacto do informal e do formal, quem é CLT e quem não é. Então isso chamou um pouquinho de atenção, porque é um número elevado. Só para vocês terem ideia, isso dá 1,3 milhão de pessoas que estão procurando emprego, considerando os dois cenários, tanto CLT como não CLT. Tá? Mas se a gente olhar as vagas formais, a gente teve um aumento em outubro. Foram 394 mil vagas a mais para quem é CLT. A grande preocupação, de novo, são os informais e é quem depende do quê? Do auxílio emergencial. Tá? Então, isso que vai ser levado em consideração, isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de análise, tá? Quando a gente vê esses dados, então, verificar o que é informal, o que não é. Então, em termos formais, a gente teve uma redução do desemprego, mas em termos informais, a gente teve um aumento do desemprego e que é preocupante porque é uma parcela da população que é um pouquinho mais renegada, né? A gente descobriu milhares de informais aí ao longo dessa pandemia e a gente tem que dar um pouquinho mais de tratativa a eles, tá? Então, isso que a gente tem que levar em consideração, olhando o desemprego, olhando a inflação. O que vai caber isso? Vai caber isso uma condução do Banco Central? O que a gente vai operar? Como que a gente vai resolver a questão fiscal? Que até hoje eu vou falar para vocês, o governo não sabe resolver a questão fiscal. Tá? E aí é todo o Ministério da Economia tem que sentar e conversar com o Banco Central para ver como que a gente vai sair desse problema. Questão orçamentária também não é só um problema brasileiro, é um problema lá de fora que já está sendo muito discutido, tá? O que a gente vai fazer em termos de Hungria, Polônia, Alemanha, que não se chegue em nenhum acordo. Discutir fiscal é a coisa mais difícil que a gente tem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Tá? Então mantenham a calma, ainda a gente tem alguns dados que a gente tem que levar em consideração, mas não dá para fazer nenhum tipo de projeção, tá? Ou prospecção, tirando esses cenários que eu falei para vocês, tá bom? Então deixa eu deixar aqui o Guilherme falar um pouquinho, comentar alguma coisa e a gente partir para o lado ali das relações internacionais e da política. Guilherme, é com você. Eu acho que é só comentar, Nathalie, em cima do que você disse, né, do que você explicou muito bem, que inclusive a gente está no mês, né, de novembro para dezembro, e dezembro é o mês de demissões, né? Ou seja, a gente já tem um índice alto agora de inflação, não, desculpa, de desemprego, um índice preocupante, e dezembro a tendência é aumentar, porque dezembro é o mês em que as pessoas são normalmente demitidas. Dezembro é o mês de demissões. Janeiro é um mês muito ruim para contratações, porque normalmente as pessoas vão sendo contratadas anteriormente, a gente sabe disso. E a gente sabe que janeiro vai ser um mês em que a gente terá o fim do auxílio emergencial, né? Ou seja, a gente vai ter uma redução de renda muito grande de grande parte da população brasileira que recebe esse auxílio emergencial. E uma outra parte da população pode entrar aí e começar também a deixar um pouquinho maior essa percentagem de desempregados. Sendo que, Nathalie, a gente ainda pode dizer que esse número, que já é um número assustador e preocupante de desemprego no Brasil, muito provavelmente não conta muitas pessoas que estão em situação de desemprego, mas por causa da pandemia não estão procurando. E aí não são contabilizadas porque, como você bem falou, você só conta efetivamente, né, a pessoa como desempregada quando ela está na situação de procurar emprego, não efetivamente se ela está sem emprego, mas ela tem que estar sem emprego e procurando emprego. Então, na verdade, esse número pode ser muito maior do que ele é e efetivamente ele tende a se tornar maior nos próximos meses. E somado a isso, a gente vê o governo completamente, né, como até foi dito aqui por alguém, eu perdi aqui quem falou, mas é um governo que não tem plano, não sabe nada, ou seja, e aí só para pôr um detalhe, a questão da vacina, Nathalie, já é uma questão não somente de saúde, mas uma questão também de economia, porque no fundo, com a vacina muda tudo. Com a vacina muda tudo porque qual é o setor no Brasil que mais emprega pessoas? É o setor de serviços. O setor que mais precisa da vacina para empregar e voltar a se aquecer é o setor de serviços. E é impressionante como não só o governo não tem um plano, como você disse, em relação às propostas de reformas, ou seja, a reforma tributária está mais do que parada, a reforma administrativa está mais do que parada, a gente não tem um plano para vacina. Ou seja, a gente não tem um plano para algo que é fundamentalmente importante
para o próprio futuro e reaquecimento da nossa economia, né? Ou seja, é um absurdo a gente pensar que enquanto a Europa, né, enquanto a União Europeia está fazendo acordos com todos que estão produzindo vacinas, né, a União Europeia tem acordos com seis laboratórios que estão produzindo vacinas, né? Os Estados Unidos a mesma coisa, porque a gente sabe que você vai precisar de mais de um tipo de vacina para vacinar uma população, né, inteira. Imagina, a gente está falando da Europa, que nem se compara em relação aos países, né, que compõem a União Europeia, por exemplo, ao número populacional do Brasil. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, a gente, se tivesse o mínimo aqui de, digamos, responsabilidade e, ao mesmo tempo, competência governativa, a gente teria o governo fazendo acordo com todos os laboratórios que estão produzindo vacinas que são promissoras, para que a gente pudesse fazer um programa de vacinação aqui mais eficiente e mais rapidamente possível. Mas a gente não está fazendo isso. A gente, muito pelo contrário, não temos nem planejamento de quando será, né, digamos, né, a vacinação aqui no Brasil em relação à organização. Porque na Alemanha já tem, na França já tem, inclusive nesses países você tem data para começar a vacinar as pessoas, né? E a gente percebe que a gente tem um governo muito mais preocupado com o quê? Muito mais preocupado com a ideologia do presidente da República, do filho do presidente, muito mais preocupado, né, com aquela bobagem negacionista, né, meio que um alinhamento quase que cego e completamente assim impossível de ser modificado em relação à extrema direita dos Estados Unidos, ou seja, parece que quer seguir uma linha ainda de um presidente derrotado, de um grupo derrotado nos Estados Unidos e se manter a isso ao invés de olhar para a realidade e justamente olhar para a realidade do próprio país. Isso é extremamente preocupante, ou seja, a gente percebe que até, né, com todos esses dados econômicos hoje eles dependem muito em relação ao que será pela frente de uma coisa chamada vacina, que a gente simplesmente está dando a mínima, né? A gente tem, na verdade, o presidente apostando o Brasil é surreal, para falar a verdade, né, Nathalie? Você tem a União Europeia fazendo acordos com 6 laboratórios, e o Brasil apostando a de Oxford, né? A AstraZeneca de Oxford, né? Ou seja, o Brasil está simplesmente apenas apostando nessa. O Brasil fala que o governo federal, e aí você tem as brigas aqui, como por exemplo o estado de São Paulo apostando na vacina chinesa, na Coronavac. É muito preocupante, ou seja, a gente percebe que o cenário daqui para frente tende, na verdade, a se deteriorar em termos econômicos, porque você tem o problema da falta, né, de dinheiro, simplesmente, para você continuar com o auxílio emergencial. Como o governo fará? Vai estender o orçamento de guerra? Muito provavelmente não, porque se estender o orçamento de guerra, vão ter problemas fiscais gravíssimos mais para frente. Vai passar o imposto, né? Ou seja, vai criar um novo tributo. Essa vai ser a reforma tributária, a criação de um novo tributo, para você simplesmente, então, a partir daí, conseguir fazer o tão sonhado, né, programa de destinação de renda que o presidente quer para que ele possa ter popularidade e possa chegar competitivo à reeleição. Ou seja, é mais do que verdade hoje que o Brasil não tem plano, mais ainda, não tem governo. O Brasil não tem governo. O presidente Bolsonaro é mais do que a deriva. O governo Bolsonaro está nos deixando numa situação extremamente preocupante, não só em questão de saúde pública, mas em questão também econômica. Ele não entendeu ainda, absolutamente, ele não entendeu nada até agora de que a vacina é um elemento, é uma variável da economia planetária hoje, da economia do mundo. Do mundo. E a gente continua sendo não só pária, como absurdamente, né, atrasado e cegos, né, uma miopia que é impressionante, né, Nathalie? E só para fazer aqui um comentário para a gente já passar para o tempo, para os outros temas, né? Sim. Todo mundo está percebendo, estou com uma camisa aqui, uma pequena homenagem, né, ao Diego Maradona, que nos deixou nessa semana. A gente até intitulou aqui a live, né, um pouco uma homenagem a ele também, porque simplesmente foi, né, uma das grandes notícias da semana e provavelmente do ano também de 2020. E só dizer muito rapidamente que, né, a gente tem na figura do Maradona uma figura que despertou emoções, despertou contradições, gente que não tolera, gente que não admira, que acha que ele foi um grande mau exemplo como pessoa, teve uma vida muito conturbada, uma vida muito contraditória,
mas ao mesmo tempo fez, sem dúvida, gerações sorrirem, um país inteiro sorrir, quem gosta do esporte. Sem dúvida, foi inspiração de muitos meninos, muitas meninas, muitas crianças que um dia, né, sonharam em fazer o gol numa Copa do Mundo, como ele, quando criança, né, sonhou. Ou seja, é um pouco também dizer que o Maradona é aquela história do menino pobre da favela que sonhava em fazer um gol numa Copa e ganhou o mundo, ganhou o planeta. Talvez a fama tenha destruído ele, talvez a fama tenha, né, digamos, consumido o Maradona, perdeu, né, a sua batalha contra as drogas, mas sem dúvida foi uma figura que vai ficar para a história e que não pode ser de maneira nenhuma, né, não pelo menos aqui considerada pelo fato de que é muito grande o jogador. Né? As coisas que ele fez de ruim na vida dele, muito provavelmente, né, só prejudicaram ele. Mas em campo, né, ele fez muita gente sorrir, muita gente, né, feliz. E lembrar também que o Maradona, inclusive, né, foi uma figura importante em relação à própria América Latina, a própria Argentina, né, teve um papel importante na questão de autoestima da América Latina, da Argentina em relação à Guerra das Malvinas, como, né, a Stephanie aqui também nos trouxe, né? A Argentina ali naquele período humilhada, naquele período tinha perdido uma guerra estúpida, né? Extremamente estúpida, que custou a vida de muita gente, principalmente muitos argentinos, e ele, né, fez o argentino sorrir ali contra a Inglaterra, fazendo aquele gol que é considerado um dos gols mais, né, bonitos da história das Copas. Então, como eu disse, para quem nasceu na década de 80 e cresceu na década de 90, eu digo aqui pessoalmente, é até uma coisa pessoal minha, para mim foi o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. Né? Eu não vi o Pelé jogar, eu só vi o Maradona jogar. Né? E para mim foi, sem dúvida, o maior jogador da história que eu vi jogar, né? Ou seja, se o Pelé foi maior, para mim o Pelé é o Pelé, ponto final, como o Luiz Fernando Veríssimo disse, né? O Maradona é o maior Pelé de todos os tempos, né? Essa frase é ótima, né? Essa frase é excelente. Mas vale aqui a homenagem, uma pequena homenagem a quem, né, fez realmente muita gente sorrir, muita gente se inspirar e muitas crianças ali jogando nos seus terrenos baldios, nas suas ruas, vestir uma camisa ali e brincar e gritar que era o Maradona, né? Então fica aí a memória, fica a saudade de alguém que fez muito e com certeza, né, vai ficar para a história e dificilmente será esquecido, né? Então acho que vale a pena a gente fazer essa homenagem num ano que, pelo amor de Deus, já está sendo tão difícil, perdas assim muito duras, né? Mas fica aí apenas o registro e a homenagem. Para quem é fã do futebol, né, realmente sentiu aí a perda, né? Enfim, minha trajetória é mais inspirada nos grandes italianos aí, né? Não sou uma grande fã, mas acho que merece todo o respeito, toda a dedicação, né? Acho que o Guilherme aqui falou bem, faz parte, né? A gente marcar justamente isso. Faz muito bem. E é um marco aqui, né, dentro das próprias relações internacionais, que é algo que a gente tem que comentar, né, Guilherme, principalmente aqui, né, o que a gente acaba estragando, né, a grande diplomacia, né, brasileira aqui com os nossos 01, 02, 03, 04, 05 e todos os números possíveis, mas eu acho importante a gente comentar a respeito. Eu vou deixar também contigo essa responsabilidade, né, desse impacto que a gente está sofrendo em termos aí de diplomacia, né, tudo que vai resolver, inclusive afetar as relações, né, econômicas, que é o que a gente vai ter aí no futuro, por conta dessas decisões aí, não sei se posso falar dessa maneira, né, mas não multilateral, né, uma única frente que a gente está tomando aí, a fuga do socialismo, a fuga do comunismo, né, tudo aí entre aspas, né, acho que é a grande discussão aí do dia a dia, né, Guilherme? É fugir do socialismo, é fugir do comunismo, entre aspas, que muitas vezes a gente acaba nem sabendo, as pessoas acabam nem sabendo fazer a diferença entre esses termos, né, Guilherme? Mas diga lá.
É muito grave. É mais uma página, né, para a gente se envergonhar e esquecer da nossa, né, no futuro, quando formos estudar um pouco a política externa que se praticou nesse governo. É mais uma página a nos envergonhar, porque efetivamente o que começou muito mal terminou pior ainda. Como assim, né? O que começou como com um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, falando o que quer, como sempre, né? E ninguém colocando limites nele, né? Ou seja, falando sempre o que quer, no momento que quer, sobre a China, acusando a China de espionagem, principalmente por conta agora, né, da nossa negociação em relação ao 5G, onde a gente sabe que a China e os Estados Unidos estão disputando, né, quem é que vai adquirir o 5G de quem. E aí a gente tem um deputado federal que simplesmente resolve, né, ali nas suas redes sociais, abrir a boca, escrever uma besteira enorme acusando a China de espionagem. A China já vem aqui sendo acusada há muito tempo pela família Bolsonaro, principalmente, né? Não pelo governo Bolsonaro em si, mas pela família Bolsonaro. E a China ela se irrita muito quando ela é acusada de espionagem. Isso é uma coisa que a China, a maioria das coisas, a China acaba relevando. Mas a diplomacia chinesa se irrita demais quando ela é acusada de espionagem, principalmente por conta da questão do 5G, que para ela é extremamente importante. E aí nós tivemos o quê? O Eduardo Bolsonaro falando essa bobagem. E aí a gente teve, e ao invés de alguém, né, do próprio governo, né, digamos, conter o Eduardo Bolsonaro, a gente teve aí a institucionalização da bobagem. A gente teve o Mourão simplesmente, ao invés de, né, contrariar o Eduardo Bolsonaro, praticamente confirmando o Eduardo Bolsonaro, falando, ele é só um deputado que está falando, etc. Mas ele é filho do presidente, né? Ele é filho do presidente da República. Ele não é qualquer deputado, né? Não é um qualquer deputado que pode falar o que quiser. Ele é filho do presidente da República. A gente sabe que isso tem um peso, é óbvio que tem. Então, ao invés do Mourão ali não, digamos, né, não dar continuidade, ele vai e chancela. Aliás, o Mourão ultimamente tem, né, quando a gente aqui muitas vezes discutiu, o Bolsonaro é extremamente incompetente, mas será que o Mourão seria uma melhor saída eventualmente um impeachment? Né, o Mourão tá mostrando para todo mundo que assim, olha, se o Bolsonaro é incompetente, eu também sou, eu também tenho visões equivocadas, eu também sou horroroso, eu também sou complicado, então, né, é ruim para nós, né, a gente vê o vice-presidente também cometendo erros e equívocos aqui o tempo todo, mas é muito ruim porque acaba institucionalizando, porque aí você tem alguém do governo, mesmo do executivo, ao invés de contradizer, confirmando praticamente a visão, e pior, aí você tem o Itamaraty se manifestando. Ou seja, aí você tem o Itamaraty, Ernesto Araújo, se manifestando e principalmente corroborando a própria visão do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque vai contra nós, vai contra os interesses do Brasil. A China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. E é uma bobagem a gente imaginar que, não, a China vai sempre comprar da gente porque a China é muito interessada no nosso agronegócio e a gente está garantido porque a China não tem outras opções, né? E a China vai comprar grãos, né? E tudo que ela precisa, principalmente da gente, com todas essas bobagens. Isso não é verdade. A China tem outras possibilidades. Tem a Argentina, por exemplo, tem outras possibilidades em que ela pode simplesmente se intensificar e trocar o Brasil por outros parceiros. Ela não precisa comprar de um parceiro só. Ela pode comprar de vários outros que também, né, atendam às suas necessidades. Então o Brasil erra, e erra muito grosseiramente. O Brasil erra grosseiramente porque não só você tem um equívoco enorme, mas você tem simplesmente algo que vai contra o nosso agronegócio, que vai contra os interesses do próprio Brasil. E aí, mais uma vez, Nathalie, aquilo que eu falei agora há pouco, parece que o centro do governo, o alto escalão do governo, ou seja, a presidência da República e aqueles mais próximos, eles estão mais preocupados com a manutenção de uma ideologia alinhada à extrema-direita dos Estados Unidos, sim, aquela extrema-direita trumpista, com todas as bobagens de comunavírus, a China é inimiga, o vírus é chinês, né, Coronavac aqui de jeito nenhum, etc. Parece que estão mais preocupados do que isso, do que com a realidade.
essa história, talvez, de fake news deles estejam realmente dominando a cabeça deles, de realidade paralela. Parece que eles estão muito mais voltados a manter essa ideologia, independentemente se o Trump perdeu, se o Joe Biden ganhou nos Estados Unidos, se o novo governo começará, se você tem mais de 6 vacinas, mais de 5 vacinas sendo feitas por laboratórios, aí o Brasil precisa de um planejamento. Não, o governo está completamente desorientado e parece que o Brasil hoje se tornou simplesmente refém dos interesses da família imperial Bolsonaro. Ou seja, aquilo que é de interesse da família Bolsonaro e que não é de interesse do Brasil é o que vem em primeiro lugar, infelizmente. Ou seja, a gente vai cansando a China nessas relações. Daqui a pouco a China vai começar a fazer o quê? Simplesmente ela vai começar a fazer, né, uma espécie de embargos econômicos para a gente. Não compra mais da gente, compra de outros. Mas nesse sentido, Guilherme, a gente até tem um embargo, entre aspas, né, algo que está sendo averiguado, que já foi apontado essa semana, que são as sementes chinesas. Tá? As sementes chinesas foi comprovado que é uma praga, tá? Que se plantada no Brasil, destrói simplesmente a safra do Brasil. Tá? Isso é uma maneira, né, sutil, vamos colocar até soft aqui, de se romper com, fazer um embargo, de se romper com uma relação internacional aí, né, de se romper com essa diplomacia. Né, uma maneira de é um comentário bem rápido, mas só para vocês saberem. A própria tecnologia 5G, na época que eu estava na graduação, quando a gente discute a questão de bens públicos, por exemplo, é o próprio 5G, tá? Não tem que... Por que tem uma discussão tão dentro do governo? Porque, em tese, é uma tecnologia que todos nós temos que ter acesso, não tem que ficar restrito a um tipo de governo ou restrito a uma única empresa. Como é um bem público, todos nós temos que ter essa acessibilidade, uma internet que ela é 1 zilhão de vezes mais rápida que a 4.5G. Né, isso aí revoluciona assim imensamente, tá? Inclusive a parte de droids, drones, etc. É muito rápido, é uma coisa a ser discutida e que a gente não poderia perder, né? Mais um fato de perder essa evolução no Brasil, seu país do futuro, né? Seria essa terceira vez ou quarta vez que a gente perde a oportunidade de ser o país do futuro, de fazer uma gigantesca, uma brilhante negociação e a gente acaba deixando passar, a gente acaba seguindo justamente os postulados, essa discussão se é comunista, se é socialista, se não é, e rompe com toda a tradição do Itamaraty, né, que a gente poderia muito bem explorar isso justamente nesse momento e trazer tudo isso a nosso favor, né, e a gente não está fazendo isso. Não, e Nathalie, isso que você falou é tão importante, porque às vezes a gente realmente não consegue, às vezes, ter a noção da magnitude das coisas. Né? A gente, às vezes, como a gente está muito focado nos nossos interesses imediatos como pessoa, a gente pensa assim, 5G, nossa, eu vou ter um celular melhor, vou conseguir fazer meus joguinhos melhor, né? Vou conseguir aqui ter a minha vida para cá. 5G impacta no sistema de saúde, ou seja, impacta justamente, né, no uso de tecnologia em máquinas que precisam, né, de ligação Wi-Fi, etc., em hospitais. Então isso é uma coisa tão importante tecnologicamente para o país, tão, digamos assim, tão fundamental para o futuro do país, que a gente às vezes até perde a noção do quanto isso é importante. 5G é o país funcionar melhor, as empresas funcionarem melhor, as empresas produzirem melhor, os hospitais funcionarem melhor, as escolas funcionarem melhor, o EAD funcionar melhor e assim por diante. Ou seja, é um negócio que a gente não tem noção, às vezes, da besteira que esse governo está fazendo. Do mal que esse governo está fazendo para o país. Do mal que o governo faz pela falta dele não governar, dele ser irresponsável, dele ser simplesmente incompetente. Essa incompetência custa caro, essa incompetência ela custa avanço, essa incompetência ela significa atraso. Essa incompetência, ela significa, sim, mortes. Ela significa mortes em hospitais, ela significa crianças sem escola, ela significa jovens desempregados, ela significa um monte de coisas que às vezes a gente esquece justamente da magnitude, do peso de uma decisão dessa. E é impressionante, porque a gente vai vendo tudo isso acontecer, vai vendo, né, o Bolsonaro nesse governo trágico, isso é um governo trágico, ele é mais do que incompetente, e a gente não tem, às vezes, a noção da profundidade, do custo que isso terá para nós.
do custo que isso terá para nós. E só para fazer um comentário, aí você vê, por exemplo, essa questão que você disse das sementes, Nathalie, o Bolsonaro pode adorar e falar, olha só como são esses chineses, etc. Gente, a China continua tocando o barco e continua fazendo as coisas dela. Os únicos prejudicados com toda essa bobageira somos nós, que Exato. ficamos assim, sendo prejudicados e caindo numa espiral de loucura e besteira, de uma retórica de um presidente que fica construindo inimigos o tempo todo e escolheu a China como o seu grande inimigo, né, principalmente por causa do alinhamento que tem com a extrema-direita dos Estados Unidos. É um negócio extremamente preocupante, é um negócio extremamente lamentável. A gente está jogando anos fora, a gente está jogando décadas fora, e a gente, infelizmente, não está percebendo isso. Não, e só para vocês pesquisarem isso, a gente vai falar do meio ambiente, Guilherme, mas, por exemplo, um grande exemplo do 5G é justamente quando a gente tem os drones, né, e a gente consegue encaminhar numa linha reta, né, porque a gente, se vocês pensarem em ambulância, né, ela faz toda a trajetória das vias, avenidas, etc. Agora, imagine numa linha reta, né, uma pessoa que está sofrendo, tendo um infarto, etc., e você consegue encaminhar naquela pequena caixinha em menos de, sei lá, 5 segundos, tem até vídeo explicando isso, e você consegue salvar uma pessoa. Então, assim, é uma perda gigantesca que a gente poderia ter na nossa mão, praticamente, na nossa mão. Exames, Nathalie, exame. Você imagina um hospital mandando um exame que foi feito imediatamente, né, num lugar para um paciente que está em outro lugar e o médico recebendo imediatamente no e-mail dele um exame que é pesadíssimo de ser, né, de se fazer o download, etc. Ou seja, a gente não tem noção da magnitude disso. É uma coisa assim que no fundo, triste, muito triste. Muito triste. E aí, falando nisso, outra coisa que é muito triste, né, Guilherme, eu quero que você comente aí, é justamente a questão do meio ambiente. A gente comentou das sementes, né, um fato aí que pode afetar toda a pauta nossa de exportação, né, espero que não afete, né, porque, de novo, os prejudicados somos nós, como o Guilherme comentou, né, então vamos evitar isso, vamos tentar o máximo possível, porque a gente é um grande país agroexportador, e outra coisa que a gente está deixando passar, que é a questão do meio ambiente. De novo, foi outro assunto, né, recorrente, né, que a gente vai ter que comentar, né, tá continuando, a gente tem problema ainda com relação ao meio ambiente, né, a gente tem essa questão desse desgoverno, dessa não política com relação às questões ambientais, né, de novo, mercado de crédito de carbono, todas as relações internacionais que estão demandando a economia verde. Então, são pelo menos três aspectos que a gente está colocando aqui para vocês que a gente está deixando passar. É o fiscal, o ambiental, né, e a questão dessas relações internacionais, que é importantíssimo, né, Guilherme? Eu acho que a gente pode hoje tranquilamente, sem aqui, né, mas na verdade com a tristeza do trocadilho, chamar a política ambiental do Brasil de exterminador do futuro. É realmente exterminador do futuro. A gente tem uma política ambiental que é destrutiva. A gente tem um ministro do meio ambiente que é para simplesmente destruir o meio ambiente. Essa semana a gente teve, né, simplesmente a retirada da proteção do IP, como árvore em extinção. O IP ele é muito procurado porque a madeira dele é muito boa para você fazer, né, trabalhos com ela. Então, quando você retira a proteção de uma árvore que já tem ameaça de extinção dela e simplesmente, né, numa semana que é posterior a que o presidente da República falou que existem empresas e países que vêm roubar e comprar madeira ilícita aqui. Aí você vê o governo na semana seguinte retirando a proteção de uma árvore que tem perigo de extinção e que é uma das mais procuradas para quem justamente compra madeira ilícita no país. Como eu disse, as coisas vão acontecendo, a gente vai simplesmente assistindo e a gente vai se aprofundando num abismo que vai nos custar décadas de recuperação. Só que no meio ambiente, a volta não tem. Não tem. Por isso que eu falei, exterminador do futuro. Não tem. Não tem volta. E o pior, Nathalie, a cegueira e a miopia é tão grande, que simplesmente, seguindo ainda esse alinhamento louco, insano com a extrema-direita dos Estados Unidos, com o trumpismo, eles não perceberam aqui no Brasil que o novo governo dos Estados Unidos, o governo Biden, nomeou simplesmente uma figura de extremo peso para ser o que o Biden tem chamado de seu chanceler para o meio ambiente, que é o John Kerry, que é um dos senadores
mais importantes do Senado americano, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos. Ou seja, o Joe Biden, com isso, ele já demonstrou o seguinte: o meio ambiente vai ser uma centralidade no meu governo. Vai ser um objeto central nas minhas questões políticas. Isso quer dizer o quê? Que ele também usará o meio ambiente como argumento para questões político-econômicas, que pode nos custar, inclusive, embargos, sanções, problemas muito graves pela frente. E o governo não percebe isso. E o governo não consegue simplesmente sair dessa espiral de loucura que a gente se meteu com um completo despreparado e despreparados que o circundam na presidência do Brasil. Foi um sinal claro. O John Kerry, escolhido ali para ser, né, o assessor especial para as questões climáticas, questões do meio ambiente, um sinal claro de centralidade disso nas preocupações do governo Biden. E o Brasil preocupado em vencer o comunismo global. Né? Enfim. Mas, Guilherme, para fechar esses 15 minutinhos, vamos colocar assim, vamos tratar um pouquinho do que vai ser amanhã, né? A eleição aqui, principalmente para São Paulo. Eu sei que tem outros municípios aí que também tem eleição, né? O segundo turno, mas que tem justamente, né, ligado a essa questão de se é comunista, se não é, né? Qual é a perspectiva aí que eu sei que você quer comentar um pouquinho, então diga lá. Das eleições municipais, amanhã a gente tem. Vão ser importantes para a gente definir por vez, né, como vai ser a rearticulação de forças políticas aqui daqui até 2022, né, a se confirmar, mas a gente, né, deve ter aqui em São Paulo a provável vitória do Bruno Covas. Acho muito difícil o Boulos virar aqui em São Paulo. É possível? É possível, claro que é possível, né? Como eu sempre falo aqui nas nossas lives, política é volátil, a política ela tem surpresas, né? Mas foi uma infelicidade, né? Aliás, espero que o Boulos se recupere, mas foi uma infelicidade, espero que ele se recupere prontamente, né? Solidariedade a ele que também está com o Covid. Mas foi uma infelicidade ontem ele ter ter dado o resultado, né, de ter se contaminado com Covid e ter perdido o debate que era muito mais importante para ele, que está atrás nas pesquisas, do que para o Bruno Covas. Né? Então, é possível uma vitória do Boulos? É possível, mas é improvável. Né? Acho que dificilmente o Boulos vencerá. De qualquer maneira, é aquilo que nós já comentamos. O Boulos já saiu muito importante, né, dessas eleições, a votação dele foi expressiva e será expressiva. Isso já o dá justamente, né, um lugar especial agora na política brasileira, um lugar que ele pode exercer liderança, vai depender muito dele, vai depender muito das articulações que serão feitas daqui até 2022, né, e o Bruno Covas vai continuar, se for eleito e se for esse o resultado, a administração dele aqui em São Paulo, surgindo também, a gente não pode deixar de falar isso, como uma figura importante dentro de um partido que é extremamente fragmentado, que é o PSDB. Ou seja, Bruno Covas, antes, né, apesar dele ser o prefeito de São Paulo, não foi ele que ganhou a eleição, foi o Dória que ganhou a eleição. Os votos não eram dele, os votos eram do Dória. A partir de agora, os votos, se ele for eleito, serão dele. Então ele acaba ganhando dentro do PSDB, né, um destaque, uma possibilidade de exercer liderança num partido que é extremamente fragmentado e que hoje tem um domínio muito grande do João Dória. Ou seja, o Bruno Covas ele começa a ter cacife, inclusive para enfrentar dentro do PSDB o domínio do João Dória. A gente sabe, política é uma coisa complicada, política não tem amigos, política tem alianças, política tem articulações, né? Sobre o vice, já que a Tamara comentou aqui, o vice do Bruno Covas é um vice muito polêmico, né? Um vice que parece ser bastante contestado, tem aí, né, algumas acusações que são ainda não comprovadas, mas acusações que são graves e precisam ser observadas. Por outro lado, o Boulos também tem uma vice, que é a ex-prefeita Erundina, que foi colocada ali e traz uma certa romantização para o eleitor, né, da esquerda, principalmente da década de 80 e 90, mais próximo ao PT, no fundo aquela retomada daquela memória de um PT que ainda não tinha, né, se enrolado nos escândalos que se enrolou posteriormente, mas também é uma vice-candidata que tem já, digamos aí, seus 80 anos, então
E tem aí questões na administração, né, uma história também com prós e contras. A gente não pode esquecer que, por exemplo, né, a Erundina, quando ela disputou a prefeitura mais uma vez, o vice dela foi o Temer, o vice dela era o Michel Temer. Né? Então, como eu disse, política é complexo, gente. Política é que a gente esquece das coisas. Né? Aí, é claro, numa campanha você romantiza, né, você romantiza a Erundina e transforma ela numa velhinha simpática, quase uma dona Benta, né? Quase uma dona Benta ou quase aquela vovozinha lá do pão de queijo, da casa do pão de queijo, né? Até a gente faz até acaba fazendo aqui um merchan indevido, né? Mas você no fundo romantiza como se ela fosse essa velhinha simpática, mas é uma estratégia de campanha do Boulos, é uma estratégia palmeirinha, é uma estratégia da campanha do Boulos, é uma estratégia que deu certo, que deu certo. Então parabéns para a campanha do PSOL, foi uma estratégia pensada, muito bem pensada, né? Mas a gente como eleitor, a gente aqui e aqui eu, a Nathalie, a gente não é cabo eleitoral de ninguém, não estou aqui para fazer campanha para ninguém, a gente analisa as coisas de uma maneira crítica para os dois lados, né? Agora, no Rio de Janeiro, me parece muito claro que as coisas estão decididas, né? O Eduardo Paes vai ganhar, pobre Rio de Janeiro, tem que escolher entre Eduardo Paes e Crivella, né? Tristeza, né? Bem triste. E o que a gente está mais curioso, no fundo, é para ver o resultado lá em Recife sobre essa briga entre família aí, da família que envolve os dois primos ali competindo, o João Campos e a Marília Arraes, que são duas promessas também de lideranças políticas no Brasil que a gente não pode esquecer. A gente fica sempre muito no eixo Rio-São Paulo e esquece que o Brasil não é só isso. A família Campos tem um peso muito grande na política brasileira, a família Arraes também, né, tem um histórico lá no estado de Pernambuco, e o João Campos é extremamente jovem, né, o João Campos é um menino quase, né, mas tá já lá disputando, já é deputado federal, disputando a prefeitura, vamos ver qual vai ser o resultado. Lá a briga ainda está bem, bem incerta. A única dica que eu dou para vocês é verifiquem as histórias dos candidatos, dos vices, inclusive, não olhe só para um lado, pelo que está falando ali a campanha eleitoral, tá? Olhem a parte econômica, olhem as propostas. Eu costumo olhar a proposta. O que está sendo proposto? Aquilo é viável? Principalmente eu, né? Eu digo por mim, né? Economicamente, aquilo é viável? Né? Então, acho que isso que pauta a eleição, independente se A ou B, se é esquerda, se é direita, enfim. Eu olho a proposta, eu olho isso que é o mais específico, o mais importante para vocês, né? Porque vai decidir nossa vida aí nos próximos 4 anos, tá? E aqui, só para fechar, Guilherme, acho que é interessante, né? Uma última pergunta aqui, a Carol colocou. Se você acha, né, que esse debate acabou prejudicando o Boulos, né? O Boulos teve uma campanha aí mais, né, via internet, né? E de certo modo é importante para ele os debates, né? Mas deixa aí você comentar. Eu acho que uma coisa que ficou claro do primeiro para o segundo turno foi que a campanha do Boulos foi melhor que a do Bruno Covas, porque o Boulos cresceu. O Bruno Covas ficou estabilizado. Então foi uma campanha que deu muito certo, né? Deu muito certo, conseguiu alguns votos a mais. Também teve, claro, a rearticulação de forças pós primeiro turno, né? Com os apoios dos outros candidatos que foram derrotados. Mas de qualquer forma, sempre para quem está atrás o debate é mais importante. Sempre. Né? Para quem está na frente, é melhor nem ter debate, porque você mantém a coisa como elas estão. Então, para quem está na frente, óbvio que o debate é ruim. Para quem está atrás, o debate é uma chance de você ter alguma mudança, pegar ali digamos assim, se num debate você pega o outro candidato numa situação complicada, isso reverbera, pode mudar uma eleição que esteja parelha. Vocês talvez não se lembrem, mas nós tivemos um famoso debate em que o Boris Casoy, que era mediador, perguntou para o então Fernando Henrique Cardoso, candidato à prefeitura, se ele acreditava em Deus. E aí o Fernando Henrique respondeu que ele era ateu. Respondeu que ele era ateu, como ele é mesmo, ateu, professor, ateu, etc. Isso custou muito voto para o Fernando Henrique. Foi um erro do Fernando Henrique brutal. Porque aí é aquela coisa, você vai votar em alguém que não acredita em Deus, etc. Você perde todo o eleitorado que é mais religioso. Então, num debate, você tem a chance disso acontecer.
você tem a chance de efetivamente ali alguma coisa, né, ser mais impactante e se reverter em votos. Então, para o Boulos, esse debate era muito mais importante. Sem pensar, né, gente, que a gente nem lembra disso, mas nem o Boulos vai poder votar nele, né, porque ele vai ter que ficar em isolamento, né, coitado do Boulos, eu fico até, né, com pena e me solidarizo com ele. Ele não vai poder ele votar nele, talvez na disputa mais importante até então agora da vida dele, né? Ele não pode ir, ele tem que ficar em isolamento, né? Se ele for, vai ser um contrassenso, vai ser um absurdo, e claro que ele não irá. Mas sem dúvida o debate acaba prejudicando o Boulos na campanha dele, que foi nesse segundo turno uma campanha mais bem feita que a do Bruno Covas, sem dúvida. Então, acho que é isso, Guilherme. A gente tirou aqui as dúvidas de vocês, os principais assuntos, né? Retomamos alguns assuntos aí que é importante. Vou deixar o meu agradecimento a todos vocês, o carinho sempre por estarem aqui, principalmente o Guilherme para contribuir sempre com vocês, falar muito bem aqui, colocar essas questões que são fundamentais para vocês entenderem esses assuntos mais complexos de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma, mais possível aqui na linguagem do nosso dia a dia. Deixo meu carinho, meus agradecimentos a vocês, ao Guilherme e principalmente aqui, deixo esse espaço para o Guilherme dar as suas últimas considerações, seu tchau e aí a sua última homenagem, né, Guilherme? Faz parte. É. Não, acho que as últimas são, primeiro, né, obrigado a todos que assistem aqui a gente, que sempre vêm aqui, né, um pessoal que vem sempre, então sempre obrigado pelo carinho e por estarem aqui, apesar das dificuldades de internet, etc. Mas, né, para mim eu queria só fechar mais uma vez com, né, a homenagem a quem merece, que para mim, né, é a perda de um ídolo e de uma referência da minha infância, né? Ou seja, às vezes as pessoas não entendem realmente a magnitude, né? O Maradona foi para mim e para vários que gostam de futebol, para vários meninos que um dia jogaram futebol, né, e sonharam em ser um grande jogador de futebol, né, é perder um pouco da nossa história, perder um pouco da nossa referência, é ver a nossa infância acabando, né? É aquela, no fundo é aquela questão, né? A gente, é como se diz, né? Um ser humano ele vai morrendo várias vezes ao longo da vida, quando as suas fases vão simplesmente desaparecendo pelas referências que vão sumindo, né? As referências vão acabando, ou seja, aquele mundo que você estava na sua infância, ele vai desaparecendo porque as pessoas vão nos deixando, e é assim que funciona, é assim que é a vida. Então, para a perda do Maradona, talvez às vezes para algumas pessoas, né, ai, que exagero, que coisa, mas ele era um cara tão complicado, ele assim, ele foi um inspirador de muita gente que nasceu na década de 80, que cresceu na década de 90, ele inspirou muita gente, ele fez muita gente sorrir, ele fez muitos sonhos, né, serem ali feitos, ou seja, é só agradecer a existência dele na Terra, agradecer justamente o fato de eu ter tido a sorte de tê-lo, né, de ter compartilhado o planeta justamente no momento em que ele existia, né, e dizer uma coisa que eu vou dizer com todo orgulho assim para o resto da minha vida quando alguém me perguntar ou esse assunto surgir, né? Eu vi o Maradona jogar, ou seja, eu tenho muita sorte. Eu vi o Maradona jogar. Deixei aqui o Guilherme prestar mais essa homenagem, porque ele é muito fã desse senhor, desse moço, inspiração para ele, cada um tem a sua, então é importante, é bonito, inspira vocês, né, na medida do possível, em tempos tão complicados, né, que a gente precisa ter a nossa referência, o nosso carinho, então é importante também esse relato do Guilherme, tá? Para deixar, para quem não viu, para deixar também registrado todo esse carinho dele, né? E cada um tem o seu, cada um tem sua opinião, se é Pelé, se é Maradona, o importante é o que está no coração de vocês, tá bom? Então até sábado que vem, muito obrigada, obrigada pelo carinho e até lá. É isso aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.